Como que esse cara cobra R$300 numa planilha? Por que eu acho que esse cara é o novo Thiago Nigro das finanças pessoais? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai passar em detalhes a estratégia do Breno Nogueira e como este maranhense transformou planilhas em um negócio de 4,5 milhões. Essa análise está bem completa, eu vou passar pelo modelo de conteúdo que ele faz, por que eu acredito que ele é o novo Thiago Nigro, como que ele faz para trazer clientes para a empresa dele e algumas das estratégias de marketing que ele utilizou para escalar o negócio dele. Eu sou o Vinícius Daúde, eu sou consultor e dono de agência de marketing e meu nome não é Daúde, é Daúde. Então fica comigo nesse vídeo que vai ser bem legal passar em detalhes para vocês a estratégia do Breno Nogueira, que hoje é um dos principais nomes das finanças pessoais no Brasil. Então quem que é Breno Nogueira? No momento da gravação desse vídeo ele tem 32 anos, ele é formado em administração na Universidade Federal do Maranhão e a história dele no mercado digital começou lá em 2011 quando ele abriu um e-commerce ali para vender canequinhas na internet. Em 2014 ele teve a oportunidade de vir trabalhar no São Paulo, onde ele começou a carreira dele mais corporativa aqui no mercado de trabalho paulista, que para todo mundo sabe é um dos mercados mais pujantes do Brasil, e foi lá que ele começou toda a carreira corporativa dele. Trouxe até o LinkedIn dele para mostrar para vocês aqui. Então ele começou com essa loja aqui de canecas, chamava Muse. Depois ele foi trabalhar ali na Vtex, como uma das principais empresas de e-commerce do Brasil. Foi CEO da Loja Integrada também, que é uma empresa muito forte nesse setor. Foi trabalhar em alguns outros mercados, PagSeguro, Stone. Aqui sempre trabalhando em algumas posições de marketing, aqui Business Development também que tem relação. Product-led Growth, e nos últimos cargos dele foi bem focado em marketing, né? Então é uma pessoa que apesar de ser nova aí no marketing digital, já tem uma carreira mais corporativa focada no setor. Para quem viu meu último vídeo do Fernando Miranda, fala que eu mostro o quanto que é importante ter um conhecimento prévio às vezes quando você vai iniciar nessa carreira de marketing digital. E como que o Breno começou a ingressar nesse mercado de produtos digitais, planilhas, organização financeira? Foi quando ele mudou para São Paulo. Ele viu muitos problemas que ele teve na hora de ter gastos maiores, ter um custo de vida maior, não saber se organizar tanto. Às vezes uma coisa que acontece muito é quando você começa a ganhar mais dinheiro, você aumenta também proporcionalmente ou até dobra um pouco do seu estilo de vida. Então você vai estar ganhando de 10 mil e vai para 20 mil, e aí você paga 5 mil no aluguel e vai pagar 15. Ou seja, você passa a ganhar muito mais dinheiro, mas você basta gastar muito mais. Você aumenta mais seu gasto do que quanto você ganha. Isso é o caminho natural para você ter problemas financeiros. E foi uma coisa que o Breno passou, mas muitas pessoas também passam à medida que vão crescendo de forma corporativa. E nesse momento, até pegando como referência aqui a reportagem da Globo, foi o momento que ele começou a desenvolver métodos próprios para organização financeira. Ele até tentou usar outras plataformas de finanças. Eu imagino que ele deve ter tentado utilizar a Guia Bolso, ou mesmo outras plataformas de finanças, mas ele viu que nenhuma era boa o suficiente para o que ele precisava ou não era específica para o que ele precisava fazer. E ele começou a implementar modelos próprios de planilhas pessoais, começou a organizar suas planilhas, seus gastos e conseguir com isso ter uma organização financeira maior. E o que ele conta na matéria é que esse método funcionou muito bem com ele. E ele falou, caramba, eu tenho uma habilidade interessante que funcionou muito bem para mim, que tive esses problemas financeiros aí à medida que ia ganhando mais corporativamente. Por que eu não posso ensinar mais pessoas sobre isso? Criar algum produto digital ou mesmo fazer mentorias? E foi o que ele fez. Ele abriu uma caixinha lá no Instagram dele, perguntando se alguém queria algum tipo de ajuda, e ele aplicou esse método em outras pessoas, que segundo o relato aqui na matéria, deu muito certo. E agora a parte mais aleatória do vídeo, nada disso pode ter acontecido, mas é da minha cabeça, mas imagino que pode ter sido verdade. Ele deve ter sido picado pelo mosquitinho do lançamento de curso online. Ele deve ter visto, sei lá, o Érico Rocha, Ryan Santos, Leandro Ladeira, deixa eu pensar aqui, Ícaro de Carvalho falando que dá para ficar rico digitalmente vendendo cursos e produtos digitais. E ele falou, caramba, quero fazer igual, vou tentar vender todo esse método meu através de um produto, através de um curso digital. E aí ele foi estudar métodos ali de vender produto digitalmente. Um dos métodos que ele tentou aplicar foi o de lançamento digital, ou que se chama no Brasil fórmula de lançamento, que é basicamente você fazer várias etapas para lançar um produto e um curso digital. Para vocês aí que talvez nunca ouviram falar desse termo, é basicamente você fazer um lançamento de um filme. Então você escolhe ali os atores, você começa a gerar burburinho ali que os atores vão participar de um filme, estão gravando algo novo, você lança um vídeo de 30 segundos só com um ator e alguma cena do filme aparecendo, aí quando tá faltando pouco tempo para lançar o filme, você lança o trailer, e aí quando falta 30 dias pro filme, quando tá perto do filme, você começa a lançar um monte de souvenir, um monte de propaganda no McDonald's, nos lugares falando que o filme vai ser lançado, e aí você tem a data do lançamento do filme, que é onde você tenta fazer um pico de vendas, um pico de venda de ingressos para aquele filme que você está lançando.
Então vocês podem ter visto que Avengers, ou esses filmes de grande bilheteria, como por exemplo o Avatar, todos seguiram essa cartilha. A forma de lançamento é algo semelhante aplicado ao mundo digital. Então você coloca muito foco para um dia importante que você vai fazer um lançamento e você cria todo esse burburinho, esse barulho para algo que você vai lançar. E segundo o Breno, ele tentou fazer 2 vezes através desse método e não deu certo, e foi onde ele se viu sem saída e falou, caramba, o que eu vou fazer? E ele volta para algo que eu acredito que é uma verdade muito importante no mercado digital. Quando você tem uma audiência forte, quando você tem pessoas que te acompanham, confiam no seu trabalho, você consegue vender qualquer coisa. E foi isso que ele foi atrás de fazer. Ele foi atrás de produzir conteúdo de forma constante em redes sociais, que é algo super que não é sexy, mas algo que ele fez de forma brilhante e eu vou mostrar aqui pra vocês. E até curioso, a rede que ele começou a crescer foi o TikTok, não com vídeos curtos e não com dancinha, mas com vídeos longos seguindo um formato muito único. E aí como que ele fez a produção de conteúdo no TikTok dele? Ele começou a testar vários formatos e ele viu que um formato estava dando certo e ele começou a insistir em fazer vários vídeos de um formato. Então se você já ouviu falar do cara que faz vídeo no TikTok comendo um bolo, é o Breno Nogueira. Ele começou a introduzir esses tipos de vídeos e foi um formato de conteúdo que ele começou a replicar no TikTok. Vou até passar aqui um vídeo para vocês verem. Peguei aqui no TikTok aleatório dele, eu vou pegar um vídeo aqui de bolo, vamos ver se é esse aqui. Tem 3 pensamentos que para mim foram essenciais para economizar dinheiro e ter patrimônio. E o primeiro pensamento que eu desenvolvi logo muito cedo foi o seguinte: se as minhas vontades e necessidades fossem na frente da minha vida financeira, eu iria sempre andar frustrado e quebrado. O que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, tá? Mas como é o formato do conteúdo que ele acontece, tá? Então ele tá na casa dele de forma informal com uma camiseta, ele não tem um padrão executivo de terno do mercado financeiro, ele tá de camiseta comendo um bolo que todo brasileiro gosta de comer bolo. Ele coloca uma copy chamativa no começo, né? Então, por exemplo, aqui 3 pensamentos que me ajudaram a ter dinheiro. Ele começa com um gancho ali que vai fazer a pessoa chamar atenção para continuar acompanhando o vídeo. E ele começa essa conversa informal, até algumas pessoas podem chamar isso de conteúdo lo-fi, onde ele desenvolve aquele assunto que ele puxou como gancho inicial. Tá? Então, basicamente, esse é o formato do vídeo. Nada super revolucionário, mas a maneira dele explicar e de se comunicar, e esse formatinho foi algo que foi fácil para as pessoas de consumir, entender, e foi onde ele conseguiu escalar conteúdo. A partir do momento que ele validou esse formato, ele fez vários vídeos dessa forma aqui, até para fortalecer a imagem do pessoal dele, né? Então até falo que as pessoas que lembram ele como cara do bolo é por causa desse vídeo aqui, ou desses formatos de vídeo que ele fez aqui dentro do canal dele do TikTok. E uma coisa super curiosa no canal dele, nos vídeos que ele faz, é que ele sempre tenta trazer de forma muito clara a realidade dele. Ele não tenta ficar colocando fórmulas nas pessoas ou seguindo o que um guru manda fazer, de você, sei lá, passar fome para você viver. Ele tenta trazer coisas da realidade dele que ele realmente usou na prática. Isso eu acredito que gerou muita conexão com a audiência dele. E aí esse foi o grande foco dele, e foi através do TikTok e esse modelo de formato de produção de conteúdo começou toda a escala de crescimento de audiência dentro das redes dele. E o que eu falei antes, quando a pessoa tem uma audiência forte, ela consegue vender qualquer produto. E a partir do momento que ele conseguiu fortalecer a audiência dele no TikTok, no Instagram e em outras redes, ele começou a conseguir rentabilizar mais o perfil dele, que foi através do primeiro produto que ele lançou, que foi a planilha do Breno, que é basicamente todo o método que ele utilizou para fazer a organização financeira pessoal das planilhas dele e transformou isso em um produto, um infoproduto, que a gente chama que é esse produto digital, o curso digital, para oferecer para as pessoas que acompanhavam o perfil dele. Bom, e a pergunta que vocês querem saber, como que esse cara cobra R$300, 300 reais numa planilha? E a resposta está justamente na construção de audiência dele. Ele fez conteúdo constante no formato que cresceu a audiência dele, fez uma audiência fiel, focada em conteúdo só. As pessoas ali no perfil estavam sedentas para aprender com ele, poder viver uma vida igual a ele, conseguir se organizar financeiramente igual a ele. Então quando ele produzia um conteúdo falando da vida dele, falando as coisas que ele passou, a rotina que ele tem hoje, as coisas que ele conseguiu passar, as pessoas se identificam com ele e falam assim, caramba, eu quero ter uma vida igual a ele. Ele passou pelas mesmas coisas que eu passei. Ele sabe o que é o perrengue de gastar, sei lá, para comer em restaurante de São Paulo e não sobrar dinheiro todo mês. Se ele fez isso e conseguiu ter essa transformação, eu também consigo. Isso de uma forma muito mais natural e menos marqueteira foi um dos pilares que ele se apoiou na estratégia e tá dando muito certo. E vamos aproveitar que a gente está aqui na página dele e vamos aprofundar um pouco nessa página de vendas. O que a gente chama disso aqui? Isso aqui é uma página de vendas ou landing page, que é a página de destino. Então aqui basicamente é a página de vendas dele e eu vou destrinchar um pouco cada uma das dobras. Dobras são essas seções, tá? Então isso aqui é uma dobra, isso é uma segunda dobra. Todas as seções de páginas a gente chama de dobras e é uma maneira de a gente conseguir analisar de uma página de uma forma um pouco mais segmentada, olhando qual que é o objetivo de cada uma das dobras, tá? Então essa primeira dobra aqui, o objetivo é basicamente falar qual que é a transformação que o produto vai dar para as pessoas. Que no caso aqui você vai aprender a fazer sobrar dinheiro, construir patrimônio e ter paz. Por apenas R$24,90 por mês, tá?
Por que é importante? Produtos que têm um preço mais barato, você costuma usar o preço como um atrativo para chamar a atenção das pessoas. Então é um caso que ele utiliza aqui para colocar na primeira dobra da página. E, de novo, a promessa é super clara. Você vai aprender a fazer isso, tá? E é até curioso, uma das coisas que é uma prática na hora que você vai fazer textos persuasivos, que a gente chama de copywriting, é você entregar tudo na sua promessa. Só que justamente o posicionamento do Breno é um posicionamento pé no chão, falando assim, cara, aqui você vai aprender um método. Então não faria sentido ele falar assim, aprenda a sobrar 20 mil reais por mês e fique rico. Não é o posicionamento do cara. O cara trouxe justamente, aprenda a fazer sobrar dinheiro, construir patrimônio e ter paz, que é todo o posicionamento do canal dele. Ou seja, ele trouxe um pouco da personalidade dele, o jeito de comunicar dentro da página de vendas. Quando você trabalha público quente, no caso ele tem uma audiência super engajada com o perfil dele, você trazer o posicionamento da sua marca, um pouco do que você acredita, ajuda muito a você conseguir ter mais coerência e conseguir vender mais para as pessoas que te acompanham. Eu gosto dessa página que ela é muito direta ao ponto e ao mesmo tempo ela é bem simples. Vou mover meu rosto aqui para cima, só para mostrar para vocês. Aprenda a fazer sobrar dinheiro, construir patrimônio e ter paz, né? Então basicamente aqui o botão, tá? Então uma prática é sempre colocar um botão na primeira dobra para público quente. O que as pessoas fazem, né? Então, normalmente quando você trabalha com público quente, você quer que a pessoa vá logo pro checkout. Ela provavelmente já conhece o seu produto, já está um pouco mais engajada. Então você costuma mandar pro checkout direto, tá? Checkout é essa página de vendas aqui, onde você coloca seu cartão. No caso, às vezes quando você trabalha público frio, que são pessoas que não conhecem sua marca, o ideal é que você faça a pessoa ler um pouco mais sua página. Se não, por exemplo, se eu fosse até aconselhar aqui o Breno, fazendo uma consultoria para ele, eu falei que se ele quisesse escalar as vendas do produto dele para público frio, eu trocaria um pouco a lógica dessa página para você não ter que clicar nesse botão aqui, você ao invés de você ir para o checkout, você faz a pessoa ir para a próxima dobra do site, tá? Então é uma maneira de você conseguir fazer a pessoa engajar um pouco mais aí na sua página antes de comprar o produto, né? Então não é entregar o preço logo na pessoa e mandar ela comprar. É você explicar um produto mais para a pessoa antes de você oferecer a oferta. Então, como eu falei, uma primeira dobra com uma promessa super pé no chão, sempre importante usar um verbo aqui, né? Então a pessoa vai aprender a fazer alguma coisa, vai construir, vai ganhar, vai fazer. Super importante você ter isso numa primeira dobra. E aqui alguns dados para dar mais credibilidade. Então 19 mil alunos, mostrar que já é um produto bem procurado no mercado. Aqui, olha que é uma coisa muito curiosa e muito sutil, né? Ele fala assim, para todas as rendas, CLT, autônomos, estudantes. Então é até curioso, né? Você fala assim, para todas as rendas, mas você claramente dá um foco para esses públicos aqui. Então aqui ele está tirando, por exemplo, empresários de grandes empresas, ricos, herdeiros, médicos, pessoas até mais velhas que não trabalham mais. Então você tira um pouco alguns perfis aqui de pessoas. Então claramente, apesar dele colocar para todas as rendas, ele foca claramente no público-alvo. Eu acredito aqui que está um pouco mais na classe B, tá? Classe B a gente está falando de público que tem renda familiar de 7,5 a 25 mil, tá? Então esse é um público B. Aqui passando um pouco mais da página, né? Então aqui ele detalha um pouco todos os entregáveis, então é um app, uma planilha, as aulas, então ele explica de forma um pouco mais profunda como usar cada um dos produtos. E a comunidade, que é um lugar para você ter um aprendizado contínuo. Então você está tendo um problema específico, você pode mandar num grupo e conversar com as pessoas. É algo que cada vez mais produtos digitais têm levado nos produtos, porque é algo que traz um pouco mais de senso de comunidade, propósito. Uma coisa super importante, ele sempre mostra a prova. Ele fala o que quer, ele mostra uma foto. Ele fala o que quer, ele mostra uma foto. Isso traz mais credibilidade sobre o produto que você está criando. Aqui, outra droga que eu gosto muito, que é um antes e depois, né? Sempre que a gente vende um produto, a gente está vendendo uma transformação para a pessoa. Você está com um problema X, eu vou te levar para um lugar que você tem esse problema resolvido. Então eu vou te levar de um ponto A, onde você está com um problema, para um ponto B que você não tem um problema. E essa página aqui, essa parte é justamente sobre isso. Esse é seu ponto de partida, você está com um problema, você vai usar o nosso produto e você vai ou sair da dívida, ou fazer sobrar dinheiro, ou montar reserva, ou construir patrimônio, ou todos juntos. É isso que eu vou entregar para você. Então se você está em dúvida se você tem que comprar, você quer ganhar dinheiro? Você quer montar uma reserva? Você quer sair da dívida? Se você quer isso, compre esse produto que vai te levar para esse lugar. É basicamente isso que essa dobra está entregando. Mas aqui tem uma cereja do bolo, que é chá revelação. O que eu gosto disso aqui? Quando que a gente está produzindo conteúdo, uma coisa que é muito importante, a gente tentar criar uma comunidade sobre as pessoas que te acompanham, algumas palavras, alguns jargões que só a gente utiliza. Chá revelação, um jargão aí que ele utiliza na comunicação dele, que faz as pessoas se identificarem um pouco mais. Eu achei interessante que ele colocou como bônus dentro da comunicação da página de vendas dele, né? E não para por aí, você fala assim, beleza, cara, que jargão, legal, tem um jargão, né? Ele não só tem esse jargão, como ele mostra a prova. Toma aqui depoimento. Então ele fala sobre exatamente o que é o chá revelação. Então às vezes a pessoa nem viu o conteúdo sobre chá revelação, não sabe o que é. Ele traz o depoimento de um aluno falando do chá revelação dele. E ele explica para as pessoas o que é o chá revelação. Ou seja, de novo, criar a comunidade, fortalecer os jargões, trazer isso dentro dos seus clientes, até de forma de depoimento aqui, para fortalecer ainda mais o posicionamento do seu produto, o posicionamento da sua marca.
e o posicionamento também de Breno Nogueira. Mais dobras de reforço aqui, essa dobra é bem interessante para quem é e para quem não é, então é para você ler isso aqui e falar, caramba, eu não quero ser essa pessoa, não quero fazer isso e eu me identifico com isso. Isso traz de novo a questão de comunidade, a questão de você sentir parte do produto, a questão de você entender que esse produto é feito sob medida para você. Então essas dobras são super importantes para trazer um pouco mais de clareza para a pessoa se aquele produto vai resolver a vida dela. Só para finalizar a dobra do preço, então resumo dos entregáveis e beleza, o cara comprou aqui, vai para o checkout. Caso o cara ainda esteja com dúvida, tem depoimento para a pessoa. Então vários depoimentos de alunos contando um pouco da experiência dele para trazer um pouco mais de reforço. Bom, e normalmente uma prática comum, ele não colocou como dobra separada, mas tá aqui na parte de dúvidas, tá? Então, que é a questão do reembolso. Então, muitas pessoas utilizam ali a questão da garantia de 7 dias, que já é uma lei, para reforçar a questão que a pessoa pode testar o produto e não ter nenhum risco envolvido, tá? Bom, então resumindo essa parte de toda a estratégia de marketing de Breno Nogueira, né? Então, ele já tinha um conhecimento de marketing, trabalhou um pouco com isso, fez um produto de forma pessoal que funcionou, fez um teste ali para aplicar com alguns mentorados e deu muito certo, e decidiu focar em uma coisa que é construção de audiência. Como eu falei, construção de audiência é um antídoto para você conseguir vender qualquer produto online. E foi o que ele fez, ele começou a construir essa base no TikTok, pegando um formato super específico de conteúdo e reproduzindo várias vezes, e decidiu lançar o produto dele, que é basicamente aquela metodologia adaptada para várias pessoas fazerem, e fez isso através de uma página de vendas, que na minha visão é uma das melhores páginas de vendas aqui que existem nesse mercado digital. Eu gosto muito dela, ela é mais focada em público quente. Público quente são pessoas que já te acompanham, já gostam do seu conteúdo, e acredito que ela está performando muito bem, e os números estão aí, 19 mil alunos e 4,5 milhões de faturamento em 2025. E agora a tese final desse vídeo, por que eu acho que esse cara é o novo Thiago Nigro das finanças pessoais? Para quem não lembra, o Thiago Nigro começou no mercado falando muito sobre organização financeira, finanças pessoais, porque é um tema de muita necessidade do Brasil. O Brasil já evoluiu muito nisso, com o avanço dos produtores de conteúdo, mas ainda existe muito espaço para isso. E o Thiago Nigro, depois que ele foi crescendo nesse mercado, ele deu uma expandida em conteúdo. Hoje você abre o Instagram dele, ele vai estar falando sobre religião, academia, desenvolvimento pessoal, finanças, equity, investimentos, temas absurdos, correlatos, e eu acredito que finanças pessoais, essa parte aí de organização financeira, ficou um pouco de lado e acabou desconcentrando em vários outros influenciadores. Eu acredito que um dos que está fazendo o melhor trabalho e está crescendo é o Breno Nogueira. Eu acho que ele faz um trabalho muito legal. Não acredito que o produto dele seja o melhor, já vou até falar um pouco mais sobre isso, mas na minha visão, na parte de produção de conteúdo, em construção de audiência, ele é a pessoa que está despontando nesse universo de finanças pessoais. Tem até um dado aí pós-pandemia, 2022, 2023, que mais de 70% do Brasil estava com dívidas financeiras, né? Então ter pessoas assim que trazem essa clareza financeira, trazem um pouco mais de visão aí para o brasileiro que não tem esse conhecimento de forma escolar, não tem essa bagagem, é muito importante para fortalecer o Brasil. E eu acredito que o Breno Nogueira, que é uma comunicação anti-guru, um pouco mais clara, um pouco mais do dia a dia e da rotina, acredito que vem se conectando muito com as pessoas e ele tem tudo aí para ser um grande influenciador de finanças nesse país. E até curioso aqui na jornada do Breno, ele falou que ele justamente criou a planilha dele porque ele não gostava de nenhuma outra ferramenta do mercado. Só que com o advento da inteligência artificial no final do ano passado, as tecnologias que envolvem finanças pessoais evoluíram muito. E uma delas, inclusive cliente da empresa aqui, que é a Pluma Finance. Que a Pluma Finance basicamente é uma plataforma que você conecta todos os seus cartões, suas contas de forma segura e criptografada em menos de um minuto. E você consegue ver basicamente todos os gastos do seu cartão, das suas finanças pessoais, das transações. Então é uma ferramenta bem completa para você conseguir olhar isso, tá? Eu vou até deixar o link aí só para vocês darem uma olhada se vocês se interessarem, tá? Esse vídeo nem era para ser um merchan da Pluma, mas eu acho que como a gente está falando sobre esse tema gestão financeira, essa é a ferramenta que eu utilizo tanto para minha empresa, PJ, como para pessoa física, e eu tô amando ela, e eles estão com um projeto incrível aí para realmente revolucionar um pouco o cenário de finanças do Brasil. Vale a pena conferir, tá? É bem simples, conecta seus bancos, a IA faz toda a organização, categoriza todos os gastos para vocês, e aí você vê onde você está gastando mais dinheiro. Até curioso que assim que eu instalei ela, eu vi que eu estava pagando umas contas na Apple que não era para pagar, era coisa que eu já tinha cancelado, mas estava descontando no meu cartão, e eu só consegui enxergar depois que eu utilizei a Pluma Finance, que hoje é a ferramenta que eu uso para toda a minha gestão financeira pessoal, e eu tô curtindo bastante. E aí, você conhecia o Breno Nogueira? Curtiu um pouco de toda a estratégia de marketing que ele fez? Ele é um cara que está despontando, você que trabalha com marketing, vale a pena acompanhar ele. O conteúdo dele é super bacana, eu acho que ele se comunica de uma forma muito interessante, mas é um cara que vale a pena acompanhar, você que trabalha no mercado de marketing, seguir os conteúdos dele, que são de muito valor. Se é brasileiro, provavelmente você já teve algum problema de não saber se organizar financeiramente, e você olhar esse assunto com muito cuidado, vai te trazer mais liberdade, te trazer mais conforto e, quem sabe, conseguir atingir seus sonhos, investindo melhor, guardando dinheiro melhor e principalmente saber onde você está gastando, onde você está gastando mal, para você conseguir gastar com coisas que realmente são de valor para você. E eu queria te agradecer por assistir esse vídeo. Sou o Vinícius Daúde, não é Daúde, é Daúde. E se você quer ter mais vídeos sobre isso, deixa aí no comentário no canal, fala alguma pessoa que você acha que vale a pena analisar, alguma pessoa que você curte aí nesse mercado, que vai ser
um prazer gravar um vídeo que é uma sugestão de vocês aí nos comentários. Vinícius Daúde aqui, abraço e até logo!